Olá, Amanda de volta. Consegue me ouvir? Como é que tá a imagem aí para você? Fala para poder saber se está travando. Boa noite, está voltando aqui para a live. Boa noite a todo mundo que está chegando. Ana Delma, Provenzano, Valéria, Tânia. Tá bom? Imagem e som, pessoal? Esperando só a Liliane voltar aqui para a gente recomeçar. Para quem está chegando aí pela primeira vez, está caindo de paraquedas aí nessa live, não me conhece, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, sou aqui do Rio de Janeiro. Durante essa semana a gente está promovendo aqui uma maratona de lives. O nome da maratona é Saúde Emocional na Escola, baseada no livro Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre educação, onde eu estou recebendo várias coautoras desse livro e cada uma vem conversando com a gente sobre os seus capítulos no livro. E cada uma tem um assunto mais importante que o outro. E agora a gente vai conversar com a Liliane Dutra, onde ela vem falar sobre um olhar ampliado sobre a automutilação. Um assunto muito conversar. Então sejam bem-vindas de volta, tá bom? Esperar a Liliane voltar. Ai, voltou. Voltei. Ó, estão dizendo que tá tudo ok agora. Espero que agora esteja tudo bem. Você tá com fone de ouvido? Estou sim. Tá dando um pouquinho de eco, vamos ver se isso passa. Antes da gente começar com o assunto da live, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Então, sou Liliane Dutra, psicóloga clínica, já atuo há algum tempo. O ano passado, depois de um curso que eu fiz de marketing para psicólogo, então eu idealizei o projeto que se chama Projeto Cultivando o Bem. Esse projeto, a princípio, ele surgiu com o objetivo de trabalhar com as dores das escolas, né, a partir das demandas que já chegavam no consultório. Então, a gente começou a observar que vinha muita demanda e que estava, de fato, havendo muitas demandas na escola, né, muitas dores que professores, alunos, família, de uma forma geral, apresentavam. E aí esse projeto inicialmente surgiu com esse objetivo, né? Hoje ele se ampliou, né? Hoje a gente tem trabalhado com um foco na família, na relação pais e filhos e educação das crianças e adolescentes, né? Que é algo também que a gente observou muito importante e necessário, esse tipo de trabalho, né? Algo que reflete diretamente na escola, né? E o ano passado, dentro do projeto, a gente trabalhou dentro da escola, realizamos oficinas, palestras com professores, com os pais, e a gente observou que existe a necessidade, de fato, né, de cuidar, de olhar para esses pais, para a forma que esses pais estão educando seus filhos, né, as dificuldades que existem, que a gente sabe que existem, né, e para essa relação entre pais e filhos, que a gente observa que está muito fragilizada, né, que precisa ser vista, precisa ser cuidada. Então, esse tema, né, ele surgiu dentro desse processo como algo também que eu observei que era uma demanda bem grande dentro das escolas e também no consultório, algo que chega bastante, né, muitos casos, adolescentes, mas também de adultos,
né? A gente acredita, a princípio, que é algo só do público adolescente, mas que, de fato, inicia-se na adolescência e aí, muitas vezes, vai passando, né, e chega na idade adulta. Então, é algo bem sério que, de fato, precisa ser falado, precisa ser desmistificado. Ainda existe muito preconceito, muito mito, né, do que é a automutilação, do que leva à automutilação, do que faz com que um adolescente se automutile. Né? Então, essas perguntas que eu me fiz inicialmente, né, foi, de fato, o que me motivou quando a gente recebeu o convite para escrever o livro, né, então foi um tema que eu pensei logo de início, porque eu acreditava acredito ainda, que é um tema muito importante, né, um tema que precisa ser discutido, mais discutido, né, que pouco se fala ainda sobre isso. Quase nada. Pois é, pois é. Uhum. Pois é, inclusive tem pouca literatura sobre o assunto ainda, né? Infelizmente. Verdade. Todo mundo que está chegando aí, boa noite. As pessoas estão entrando aqui na live, estão dando boa noite. Boa noite, Bruna, que também é uma das Sejam nossas coautoras, bem-vindos. que vai estar com a gente aqui também, Tem. Bruna Lobo. Boa noite a todo mundo que está chegando, gente. Você falando a respeito de mitos, Liliane, me vem uma ideia aqui à cabeça. O que acontece a automutilação? Muitas pessoas vão achar que quando se trata do adolescente ou do adulto jovem, é que ele está fazendo aquilo porque ele quer chamar a atenção. Isso. Eu acho que isso é um mito, né? Exatamente, né? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores, né? O maior dos mitos. Essa ideia de que o adolescente está ali fazendo aquilo, com aquele comportamento, querendo chamar atenção, o que não é verdade. Né? O adolescente, quando ele realiza esse comportamento de se automutilar, na verdade, ele está querendo substituir uma dor interna, uma dor emocional, uma dor que ele não consegue expressar, né? Na grande maioria das vezes. Então, é por isso que na adolescência normalmente é que se inicia, né, esse comportamento, porque é um momento que por si só já é um momento de fragilidade maior, né? Por toda mudança no corpo, por toda alteração hormonal, por todas as questões que envolvem a adolescência. Então, é nesse momento, né, que o indivíduo ele fica mais frágil. E aí, com dificuldade de se expressar, de expressar seus sentimentos, de expressar essa dor, muitas vezes, né, que ele não sabe explicar, não sabe de onde vem. E aí ele encontra na automutilação essa alternativa, né, que aí a gente já traz a ideia de um outro mito, que é de que o adolescente, quando se automutila, ele tem um desejo de suicídio, que também não é verdade. Não é verdade, né? Quase sempre o adolescente que se automutila, ele quer, na verdade, abrandar, diminuir essa dor. Né? É interessante, né? Porque quando a gente começa a estudar, a gente descobre, né, que a ideia é substituir a dor. É substituir a dor emocional pela dor física. Né? Então, aquela dor física que o adolescente sente naquele momento da automutilação, ela é capaz por alguns minutos, provocar uma sensação de alívio. Né? E que aí ajuda ele nesse processo de diminuir a dor emocional, que é tão forte. Muito forte, né? Uma coisa também que acontece é o seguinte, quando ele utiliza como recurso a automutilação, significa que ele tem ali tanta dor acumulada dentro dele, né, que ele não suporta mais. Então, é um acúmulo de dores, digamos assim, de sofrimento, que culmina com a automutilação, não é isso? Isso, exatamente, né?
a gente pode até comparar com outros comportamentos, né? Por exemplo, o uso de drogas, né? Que naquele momento surge como uma estratégia. É uma estratégia de sobrevivência, né? Assim, nesse sentido, a gente pode comparar com a automutilação, porque ao contrário do que a gente pensava, né, de que aquele comportamento é um comportamento suicida, na verdade, é um comportamento muitas vezes que salva aquela pessoa, né? Porque na medida que ele utiliza aquela estratégia, ele, ele diminui a possibilidade do suicídio, né? Ele descarta a possibilidade do suicídio, porque naquele momento a automutilação está dando o alívio que ele precisa. O alívio para aquela dor que é tão intensa, tão forte, e que ele não consegue expressar de outra forma, que ele não consegue aliviar de outra forma. Então, é a forma que ele encontra. E aí, a gente pode pensar por que essa forma, né? Que é uma forma tão destrutiva, né? Uma forma tão agressiva, né? Aí a gente já entra em outras questões, né? Que traz para a gente refletir, né? Será que a automutilação é algo novo? Será que é algo que vem, que começou a acontecer de um tempo para cá, que não existia? Não é verdade. A automutilação é algo bem antigo, né? Algo que sempre aconteceu na nossa história, né? Existem muitos registros de pessoas, de adolescentes, que já se automutilavam há muito tempo atrás. Então, não é verdade. Mas o que é que acontece, né, com esse número tão crescente, assim, que de um tempo para cá, de uns anos para cá, começou a explodir, né? Começou a crescer de uma forma bem assustadora até. Aí entra o papel da mídia, o papel das redes sociais, o papel da internet, né, que infelizmente nesse caso contribui de forma negativa, né, contribui propagando esse comportamento, né, para um público que tem um acesso muito fácil, né, e que está totalmente antenado nessa forma de se comunicar, né, que é a internet, as redes sociais. E aí, esse adolescente que está lá sentindo essa dor tão grande, né, que não encontra espaço para expressar o que sente, e aí encontra e se depara, né, com essa possibilidade através da internet. Com essa possibilidade de outro adolescente, de outro jovem que utiliza essa estratégia, que realiza esse comportamento. E aí, né, para ele não resta outra alternativa, né? Ele encontra nesse comportamento uma forma mesmo de se livrar um pouco daquilo que ele está sentindo naquele momento. Também é interessante as pessoas saberem, né, entenderem, digamos assim, que o que leva o sujeito a cometer a automutilação são situações emocionais traumáticas, né, Liliane? São realmente problemas de fundo emocional sérios que a pessoa passa. E esses são diversos motivos, né? Você pode citar alguns deles que podem levar a pessoa a se automutilar? Sim, sim. E aí a gente observa que os traumas vivenciados na infância, principalmente, né? Que são aqueles traumas que marcam mais, são aqueles traumas que muitas vezes se leva para uma vida toda, se não houver um cuidado nesse sentido, né? Um cuidado profissional mesmo, muitas vezes necessário. Então, são traumas de infância, né? O abuso sexual é algo, né? É algo que é muito frequente, como histórico desse tipo de comportamento. Então, eu tenho recebido no consultório muitos casos de abuso, né? Inclusive de adultos, pessoas que já são adultas e mesmo
depois de tanto tempo, assim, ainda, né, diante da não resolução desse trauma, né, do não cuidado desse trauma, utilizam a automutilação. Então, Uhum. abandono, negligência, né, por parte dos pais, da família, né, situações de bullying na infância e adolescência também, né, são Uhum. situações bem frequentes. Enfim, Uhum. né, situações em que marcam profundamente essa Que mexem pessoa. com a Né, autoestima do sujeito, que fazem com que ele se sinta culpado, vergonha, né? Essa questão do abuso exatamente. sexual leva muito a isso, né? O sentimento de culpa, o sentimento de Isso, vergonha, de nojo de si isso, próprio. Ele acha que tem que se isso. mutilar, se maltratar por conta disso. A Beatriz até colocou aqui um comentário pra gente, ó. Eu atendi um adolescente que se mutilava toda vez que sofria bullying. Ele chegou com o corpo inteiro Uhum, mutilado. Então, olha o sofrimento dessa uhum, adolescente, né? Na verdade, que já deveria vir sim, desde a época da infância. sim. E aí Né? tem uma questão importante, né, que essa relação com o corpo nessa fase da adolescência, né, que é muito, que é, que é tão importante mesmo, que esse adolescente está passando por esse momento de transformação corporal, né, e aí é um momento onde ele canaliza essas emoções para o corpo, né, é no corpo, é o corpo que que ele acaba refletindo esse sentimento que ele não consegue expressar, né, através do Uhum. corpo. Ele usa o corpo como forma de expressão. Então, essa é uma questão importante, né, do que motiva a automutilação. Então, É, é naquele momento que ele se corta, né, inclusive em pesquisas, muitos adolescentes que se automutilam, eles não descrevem dor, né? Interessante. Ele não descreve a dor física no ato de se automutilar, né? Como se aquele momento, aquela dor ali, ela é pequena diante da dor serve emocional. como anestésico. Exatamente, Serve como exatamente. anestésico, né? Ainda que de forma errada e não resolva de fato o problema, né? E você estava falando sobre a Uhum. questão da expressão, o adolescente utilizar o corpo como forma de expressão. Me veio aqui também, é um comentário que eu vou fazer, se eu estiver errado, você me fala. O Uhum. adolescente, quando utiliza a automutilação como uma estratégia, levando até em consideração aqui o comentário da Thaís, dizendo que isso não deixa de ser uma estratégia encontrada pela pessoa, no entanto, uma estratégia que precisa ser substituída por formas corretas. Isso, Eu penso isso. no seguinte, que muitas vezes o adolescente ele acaba marcando o corpo, mesmo que de forma inconsciente, para que as pessoas vejam, apesar de que ele esconde, né, ele tem vergonha, mas ainda assim há nele a possibilidade de ser Uhum. visto, de ver a sua dor, né, estampada ali, e as outras pessoas verem a Uhum. dor estampada no corpo. Não Uhum. sei se faria algum sentido. Sim, sim. E aí, ao mesmo tempo que ele sente esse alívio, né, na medida que ele se mutila, ele também sente muita vergonha, né, como você trouxe, né, muita vergonha. Então, não é à toa que os locais, que as partes do corpo escolhidas são locais específicos e que dá a possibilidade de esconder as marcas. Uhum. Né? Então, normalmente, acontece na barriga, nas coxas, nos braços. E aí é muito comum, né? O adolescente que usa camisa de manga comprida, mesmo no calor, né? Enfim, né? Ele utiliza isso em partes do corpo que ele acredita que vai conseguir esconder mais facilmente. Né? Uhum. Porque existe sim a culpa depois que ele realiza o ato, né? Então ele se sente culpado, se sente fracassado, porque mais uma vez, né, ele utilizou aquela forma, mais uma vez ele não conseguiu, barrar aquele comportamento, né? E muita vergonha que as pessoas que convivem com ele descubram.
né? Porque muitas vezes existe aí uma repreensão, né, por parte das pessoas que estão ali convivendo com ele. Existe um julgamento, né, de que aquele adolescente é fraco, de que aquele adolescente ele não ele tá querendo chamar atenção, né? Então toda essa ideia ainda, né, que não existe esse cuidado de acolher, né, de ouvir, né, o que aquele adolescente tem a dizer, né, o que ele está sentindo. Então Acho. pouco espaço existe, né, ainda para que ele Uhum. possa se expressar. A sua fala, né, faz eu entender, não faz eu lembrar aqui que realmente as famílias são fatores complicadores às vezes nesses momentos, né? Porque eles, Uhum. de forma ignorante, vão entender essa automutilação de forma completamente errada. Isso. Isso Né? mesmo, né? E a família, como tem um papel importante, né, nesse sentido. Né? E aí por isso que é Uhum, tão importante a família entender um pouco o que é que acontece, né, uhum, com esse comportamento, o que é que está por trás desse comportamento, né? E não é, sair simplesmente julgando, não sair simplesmente criticando, né? Não sair reclamando, dizendo que né, você tem tudo, né? Que é isso que a princípio, muitas vezes acontece, né, essa ideia de que, porque o adolescente tem tudo de material, então eu não entendo por que ele age assim, eu não entendo por que ele se comporta assim, né, se eu dou tudo materialmente falando para ele, né, ou para ela. E aí a gente sabe, né, que o mais importante não é o material, né, a gente sabe disso. E a gente sabe também que a dinâmica hoje das famílias, né, a vida corrida dos pais, né, de ter que trabalhar, de ter que dar conta de tantas atividades, tantas tarefas, acaba sobrando pouco tempo, né, para olhar, para ter um pouco mais de atenção, né, para estar mais perto do seu filho ou da sua filha, adolescente, né, que é um período por si só, né, que já há um afastamento normal, né, desse adolescente, dos pais, né, que já acontece esse retraimento desse adolescente, que fica mais calado, que fica mais quieto, que busca estar mais com seus amigos, né, mas que os pais eles precisam estar atentos, né, eles precisam buscar essa aproximação o tempo todo do filho e da filha, né? E não esperar que ele venha, que ele fale por si só, né? Porque muitas vezes não acontece. Então, enquanto pai e mãe, né, eu não estou aqui dizendo que, né, pai e mãe nós somos os culpados do mundo, é não é isso. verdade. A gente também tem que ter muito cuidado aí, né? Para que a gente também não se coloque nesse lugar de culpa, porque eu não, né, não tô com meu filho todos os dias, eu não consigo estar mais tempo com meu filho, eu passo muito tempo fora, eu trabalho muito, mas aí vamos tentar encontrar um equilíbrio, né? O mais importante não é a quantidade, então é sempre lembrar disso, sim a qualidade. Então, se você passa pouco tempo com seu filho, que seja de qualidade, né? E aí, com Uhum. adolescentes, o desafio é maior, né? É ainda maior, com certeza. É quando você fala essa questão de que a família não tem que se colocar no lugar de culpado, porque nem sempre o adolescente ele Tá. vai Sim. ter cometer o ato da automutilação por conta de problemas da família, como a gente acabou de falar, a questão Isso. do, Isso. do, do bullying, né? Que pode estar dentro da escola, ou a criança e o adolescente, sei lá, talvez sofra questões de abuso aí, físico, psicológico, sexual, e nem sempre está dentro da família, mas por conhecidos, e a criança tem medo de falar, Uhum. levar isso para os pais. Não é uma questão de Isso. ser culpado, mas é a questão de entender o que está acontecendo e procurar, né, conhecimento para saber ajudar da forma correta, Isso. Isso né? mesmo. E Uhum. aí a gente Deixa eu... observa também, pode Hum. falar. Não, pode continuar.
Então, a gente observa que existe hoje, por parte dos adolescentes, assim, pouca tolerância à frustração, né? E a gente tenta entender, né, por que isso. Né? Hoje, tudo é muito fácil, né? Tudo é de fácil acesso. Então, a informação ela chega muito rápida. O adolescente ele tem acesso muito rápido a tudo. Né? Hoje existe o Google, que você pode perguntar ali qualquer coisa que vai vir a resposta. Então, diferente, né, da nossa época, da minha época de adolescente, que a gente tinha muito mais trabalho, né, em fazer uma pesquisa, em fazer um trabalho da escola, né, ou então de ter acesso a qualquer coisa que fosse. A Uhum. gente não tinha o celular na mão, né, como se tem hoje em dia, né, que faz tudo, né, um celular faz tudo, tirar foto, né, o que menos faz é receber ligação e fazer chamada, né? Verdade. E aí é tudo muito fácil, muito rápido, né? Então, muitas vezes esse adolescente ele fica pouco tolerante à frustração, né? Então é algo que para a gente refletir, né? De que o adolescente, que a criança, né? Porque aí inicia no processo, né, da criança, né? De ter espaços de tédio, por exemplo, que é tão difícil hoje, né? A criança, se ela não tiver ali algo para ela se interter, né? E aí, em especial, um celular na mão, na hora que ela quer, né? Então, os pais muitas vezes não suportam, né? Muitas vezes é os pais que não suportam e acabam cedendo, né? Enfim, para a gente refletir também, né? Essa baixa tolerância às frustrações, né? Às dificuldades, e que é tão importante, né? Que a gente viva enquanto ser humano. Todos nós, né? Nós amadurecemos, nós crescemos, né? Mediante os nãos, muitas vezes, que a gente recebe, mediante os limites que a gente recebe, né? Sejam dos pais responsáveis, ou da família de uma forma geral. Então, esse não na hora certa, né? Esse limite no momento certo, da forma correta, né? Com acordos, claro, né? Com espaços de conversa, de escuta, né? E de fala, claro, importantíssimo, né? Mas assim, essa frustração, né, que muitas vezes a gente observa que falta, né? Muitas Uhum. vezes é o pai que, por trabalhar demais, então quer oferecer tudo, né? Ou quer que o filho tenha tudo, né? Não permite que o filho se frustre, né? Então ele tem que ter tudo, já que eu não posso estar mais perto dele, então tudo que eu puder oferecer para ele, eu vou oferecer. Não é por aí, Uhum. né? Não é esse o Verdade. melhor caminho. Uhum. Olha, as pessoas concordaram aqui com você porque tá subindo o coraçãozinho aqui sem parar. Concordaram. Deixa eu ler alguns comentários aqui para a gente continuar. A Cleia, amada por Deus, colocou assim: esse tema é muito importante, em especial para os profissionais de educação, uma pena não terem essa visão. É uma pena, né? Mas quem está aqui assistindo e Uhum, quiser compartilhar essa live aí com os amigos que são profissionais de uhum. educação, convidar eles para cá, ainda dá tempo de assistir, viu? Deixa eu ver mais quem. A Margarida Fernandes colocou assim: e até mesmo em represália ao seu corpo que ele não conhece, que ele não reconhece. Isso foi o que a gente estava falando a respeito dele marcar o próprio corpo, né? Aham. Deixa eu ver aqui, Fabielle. A, a Fabielle, acho que ela está te fazendo uma pergunta. Desculpe, não pude entrar pontualmente. Quero saber qual é o livro da Liliane e quais são as principais referências que ela usou, por favor. Fabielle, a Liliane, ela escreveu o capítulo Um Olhar Ampliado sobre a Automutilação, nesse livro aqui, ó, Saúde Emocional na Aí. Escola. Eu falo as referências, Liliane, que eu tô com o livro aqui na mão. As referências, se ela quiser, eu posso dar depois, né? Eu acho que fica Ah, melhor, né? Eu envio para ela depois, eu acho que fica melhor do tá, Fabielle. que Então, se ter você que quiser procurar saber as aqui. referências. É. Uhum. Pode falar Então, você... enviar uma mensagem para mim no direct, Fabiane, que eu mando para você. Tá. A Então, e aí Anabelle... aproveitando, né?
O livro, ele é Ah, muito bom, assim, aproveitando, fazendo a propaganda, né? São muitos temas é. interessantes, né? Muitos temas Aham. legais, interessantes, assim, bem relevantes, referentes às dores, né? E temáticas voltadas para a escola. Então, Uhum. livro bem legal, vale a pena. É, vale a pena qualquer pessoa que quiser adquirir, fala comigo, fala Sim, com a Liliane, que ele vai para todo o isso, Brasil, viu, gente? A Ana isso. Delma colocou assim: já pude, infelizmente, ficar diante de alunos da minha turma com casos de automutilação. No calor de verão no Uhum. Rio de Janeiro, o aluno com casaco, manga comprida. É exatamente isso que acontece, né, Liliane? Essa aí é uma É, cena clara. isso É assim. mesmo, isso mesmo. É muito comum, né? Muito comum. Uhum, Essa coisa do casaco, né? Da camisa de manga comprida, e aí no calor, né? No calor que a maior parte do Brasil, né? Eu moro aqui no Nordeste, então é algo que chama atenção, né? É algo uhum. que de fato precisa, enquanto educador, enquanto profissionais da escola, precisam de fato estar atentos a esse tipo de comportamento. Uhum. A Marluce colocou assim, Marluce.barbalho. Conheço uma menina que na época da adolescência ela se mutilava e se vestia dessa forma. Hoje ela se dedica à fotografia profissional, é uma jovem Vitória, graças a Deus por isso, Que, né? que maravilha, né? A Thaísa colocou assim, a família como apoio e não como um espaço de julgamentos e críticas. É isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Isso, Como isso. a E Ana aí, Délia Ana Delma colocou de novo aqui. É muito triste. Ele fica retraído. Tá falando do aluno. É muito triste. Ele fica retraído, se afasta do restante da turma. Vi braços com cortes feitos com a gilete do apontador e outro aluno com marcas de queimaduras de cigarro. uhum. Muito triste. Quais são as principais formas que o adolescente usa para se automutilar? O comentário da Ana Delma me fez levantar essa questão. Sim. O que é mais comum é a gilete mesmo, o apontador, que é o que são instrumentos que ele tem mais fácil ali, né? De fácil acesso. Né? O próprio lápis, enfim, né? São coisas que ele tem ali perto e que são mais de fácil acesso. Né? Então, normalmente usa esses instrumentos mesmo. Normalmente Uhum, não são cortes profundos, né? São cortes superficiais, mas é algo que tem um risco, né? Tem um risco físico, inclusive, porque eu tinha uma paciente que ela já tinha se automutilado várias vezes. Né? Então, era um comportamento já bem repetitivo. Né? E aí me chamava a atenção esse comportamento, né? Que se tornou repetitivo, né? E que acaba se tornando, pela repetição, um comportamento compulsivo, né? Assim como outros tipos de compulsão, né? uhum, Como o uso da droga, o uso de bebida alcoólica e tantos outros, né? Compulsão alimentar, enfim, né? Então a gente pode comparar com, com esse comportamento como uma compulsão em alguns casos, pela repetição. Então, o alívio momentâneo que vai ficando a cada vez mais curto, né, vai impulsionando o adolescente a repetir aquele ato, aquele comportamento. uhum. E quando você fala da questão do perigo físico, eu pensei aqui que o que acontece são cortes superficiais, mas são feridas. E geralmente essas feridas ficam abafadas, escondidas. Então não recebem Isso, tratamento adequado. E isso, o adolescente ele tende a fazer o quê? Corte sobre corte, porque vai cicatrizando e aí ele vai se cortando novamente. E isso vai virando um isso. grande problema, né? Eu pensando aqui comigo, tem adolescentes, pessoas que cometem a automutilação, por exemplo, arrancando a pele da sola do pé. Imagina, Sim, isso escondido dentro de um sapato, de um tênis, sem cuidado. Então, essa preocupação a gente também tem que ter, né? sim, sim, verdade.
É um comportamento, inclusive, que pode sim levar ao suicídio, né? Porque existe um risco aí real, né? Uhum. Por mais que a gente pense que esse não é o objetivo do adolescente, quase sempre não é o objetivo, mas que tem um risco, né? Tem um Uhum. risco sim. E, A Malu, a Marlu te deixou uma pergunta aqui. Esses adolescentes. Cadê? Esses adolescentes. Ih, gente. A Liliane saiu. Peraí, vamos ver o que aconteceu. Acho que ela saiu sem querer. Na hora que eu ia ler a pergunta da Marlu. Espera aí só um instantinho, gente. Deixa eu ver o que aconteceu. Marluce, a sua pergunta eu vou responder, tá? Esses adolescentes podem ter dificuldade na aprendizagem? A automutilação não está relacionada à dificuldade de aprendizagem. Um adolescente que comete automutilação pode sim ter uma dificuldade, mas isso não está relacionado, tá? Pode ser um adolescente que tem tantos problemas assim emocionais que acaba tendo dificuldades na hora de estudar, na hora de e acaba influenciando o seu aprendizado. Mas isso não está realmente relacionado. Ah, peraí, ela voltou. Tá entrando de volta, gente. Podem subir coraçõezinhos, tá? Liliane? não sei o que aconteceu. Juro que não Gente, apertei nada. sai assim, sozinho, mas tá bom, que bom que você voltou. É. Eu estava lendo uma pergunta da Marlúcia, eu até já respondi para ela. Ela estava perguntando Aham. assim: esses adolescentes podem ter uma dificuldade de aprendizagem? Eu falei que pode até ter uma dificuldade de Sim, aprendizagem, mas a automutilação não está relacionada a adolescentes com dificuldades de aprendizagem. São situações isso. E diferentes. aí a gente precisa pensar que esse adolescente que está realizando esse comportamento, ele não está bem emocionalmente, Uhum, né? Então, provavelmente, ele vai ter sim dificuldades em outras áreas da vida dele, né? Dificuldades na aprendizagem, dificuldades no relacionamento com os amigos, ou com o namorado, ou com a namorada, né, de uma forma geral, enfim. Né? Então, outras áreas da vida dele ou dela possivelmente serão afetadas. Então, uhum, é um fenômeno que ele não acontece isoladamente, né? Ele é consequência, ele é sintoma de algo maior, né? De algo que a gente não consegue enxergar a princípio, que a gente não consegue ver e que precisa de cuidado, sem dúvida nenhuma. uhum. E quais são os profissionais que vão ajudar nesse cuidado? Então, né, a princípio, onde esse adolescente estiver, né, enquanto profissional, a gente já falou aqui da família, do papel da família, né, de como é importante, mas enquanto profissional, esse adolescente ele está na escola diariamente, né? Então, a escola seria, né, o primeiro lugar, talvez, que perceberia esse tipo de comportamento, né? E deveria estar atento a esse tipo de comportamento. Então, os profissionais da escola, de uma forma geral, os professores, o psicólogo da escola, né, ter esse cuidado e essa atenção, né, com relação a proporcionar espaço de escuta, né, para esse adolescente e que, se for necessário, que muitas vezes, quase sempre encaminhar para um acompanhamento clínico, com um psicólogo Uhum, clínico. uhum. Uma coisa que a gente precisa deixar bem assim, fixada na cabeça das pessoas. Quando um adolescente ou um adulto ele usa a automutilação aí para aliviar a sua dor emocional, significa que ele tem coisas ali dentro dele guardadas que ele não está conseguindo Uhum, falar, colocar para fora. Né? Ele não está conseguindo se uhum, expressar por vergonha, por medo. E aí só um profissional habilitado, como é o caso dos psicólogos, que vão estar auxiliando ele, ensinando ele o caminho para ele aprender a se expressar, a falar sem medo, aprender a se entender, se compreender.
Então, é assim, sempre que dentro da escola o professor percebe essa situação, qual é o caminho? Vai a orientação lá educacional da escola, sinaliza o que está acontecendo com o aluno, essa equipe pedagógica vai se reunir, vai comunicar a família, juntos vão estar caminhando a criança, o adolescente, enfim, o adolescente para um tratamento com um profissional habilitado. A escola e nem a família devem olhar para esse jovem com uma visão preconceituosa ou limitada. Imagina, né? Você já cheio dos seus problemas, um adolescente lá, cheio dos seus problemas hormonais, físicos, onde está tudo se misturando dentro de si. Ainda por cima, ainda tem essa questão sobre a sua vida aí. E aí tem a família e a escola que olha para ele de forma torta, de forma errada, quando se deparam com isso. Vai acabar com a vida dessa criança, desse jovem, né? Isso mesmo. O ano passado, né, eu falei no início, assim, eu com minha parceira, que trabalhamos juntos no projeto Cultivando Bem, então nós realizamos um trabalho em sala de aula e foi muito, muito, assim, interessante, né, o quanto a gente viu de perto essas demandas, né, inclusive a automutilação, algo que, inclusive, eles expressaram, né, que, fulaninha se cortou, né, então, coisas assim que a gente ouvia e que eles traziam isso. O ano passado aconteceu isso comigo, eu tive depressão. Então, isso algo muito comum, né, nas falas deles durante as oficinas que a gente realizava e que eles traziam com muita frequência, né, e a gente se questionava, né, do que está por trás disso tudo, né, do que está acontecendo de fato, né, na família, na casa, na história de vida desses adolescentes, né, e que eles trazem tantas dores, né, tantos sintomas, enfim, é algo de fato para a gente estar atento, né, para a gente ter cuidado mesmo, né? E eu falo a gente, eu falo no sentido bem ampliado, assim, eu falo todos envolvidos, todos que convivem, né, com adolescentes, né, e que estão implicados nesse processo, né, e que devem se sentir responsáveis, sim, nesse processo, né? Quando um adolescente ele realiza esse comportamento de se automutilar, na verdade, acaba que todos nós somos culpados, né? Não só o pai, a mãe, a família, né, a escola, mas assim, todos que convivem, todos que estão ali perto, né, estão sim, né, devem sim ser implicados e responsáveis, né, por Liane, aquele adolescente. você falando isso, a ideia que eu tenho é o seguinte: quando a gente, dentro da família, por exemplo, dentro da minha família, eu tenho meu filho que sofre em consequência disso, e aí ele leva para a escola esse tipo de comportamento, eu não vejo em casa, a escola não cuida, a escola não vê, o adolescente continua fazendo isso e cada vez se deteriorando mais. O que acontece? É um processo de fracasso conjunto. O adolescente fracassa, a família fracassa, a escola fracassa, porque todos nós Isso, precisamos ter esse olhar apurado e cuidadoso com o adolescente, com o isso. jovem que está, enfim, se automutilando de alguma forma. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Gustavo... Ai, não consigo ler. Gustavo Alpoim. Ele colocou assim uma dupla maravilhosa. Qual é a dupla que você está falando, Gustavo? É. Ele coloca também assim: trabalho em escola e esse é uma das maiores queixas. Com adolescentes, isso aí é muito comum. Eu Sim, já fui para palestras várias vezes em escolas e é muito comum, depois que a palestra acaba, adolescentes me procurarem para relatar situações de tentativa de sim. automutilação. E muito comum, muito comum. Colocaram aqui, eu sou a mãe do Gustavo. Tá, então é a mãe do Gustavo que entrou pelo Instagram dele. Sim. Não, e o interessante, né, é que como eles, nesses espaços, né, como eles se sentem mais à vontade de falar, né?
quando se abre espaços para isso, Isso. né? Quando se dá voz a eles. Então, eles se Uhum. sentem à vontade e falam, né? Por mais tímidos, a gente percebia muitos nas oficinas lá, assim, muitos tímidos, mas você via que existia uma interação, existia uma participação de alguma forma, né? Existia uma expressão. Então, é bem interessante, né? De que quando é proporcionado esses espaços, eles falam, sim. Eles expressam, sim. Exato. Exatamente. É assim, eu já fui chamada algumas vezes para fazer palestras em escolas onde a temática era o suicídio na adolescência, que está, né, de alguma forma relacionada aí aos temas. E sempre, 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 você vai lá, fala, traz toda a temática para o adolescente, fala, fala, fala. Quando acaba a palestra, que você vira as costas, começam a se formar os grupinhos de adolescentes Isso. assim, desesperados, querendo conversar com você. Uhum. Quase que você tem que se segurar para não fazer uma sessão Isso. de pós, Isso mesmo. pós, pós-palestra, né? Então eles se É, sentem nesses momentos, eles se sentem acolhidos e eles querem falar, eles querem colocar para fora o que eles estão sentindo. Por isso a gente precisa promover espaço de fala do adolescente, em que ele isso, tenha liberdade de se expressar e falar sobre o que sente. isso. Né? E que ele possa entender, né, que as dores, elas são parte, vão fazer parte sempre, né, da nossa vida e que o que não dá é para a gente ficar presa na dor, né? Que a gente pode Uhum, sim sentir, que a gente pode sim acolher a dor, né? Mas que a gente precisa encontrar formas saudáveis de lidar com essa dor, né? E uhum, quando necessário, buscar ajuda mesmo, né? Tem isso. casos que precisa dessa ajuda, dessa orientação. Com certeza. A Fabiana, que é a mãe do Gustavo, colocou aqui. Vocês estão ótimas. Obrigada, tá, Fabiana? Nós que E agradecemos. a Camila Miranda, que aliás é a nossa próxima aqui da nossa maratona, que vem falando sobre o bullying, colocou um comentário aqui. A escuta é uma ferramenta poderosa quando bem usada. E isso é com certeza. Mas sabe o que acontece em casos de automutilação? Ou quando a gente tem situações de tentativa de suicídio na escola, os pais, a família não sabem ouvir, porque isso dói. Porque quando eles ouvem esse tipo de coisa, eles se sentem fracassados. Então eles fogem. Eles não É abrem espaço verdade, para o adolescente falar sobre isso, porque eles também têm vergonha, verdade, não é? verdade, verdade. E aí, como é importante também acolher esses pais, né? Porque admitir que aquilo está acontecendo com seu filho é verdade. É admitir também que, de alguma forma, eu falhei em algum momento, Isso. enquanto pai e mãe, né? É assumir essa culpa, né? Se é que existe, mas acolher também essa dor, essas dúvidas que vêm dos pais, essa culpa que vem dos pais também é super importante. Né? E aí o papel Isso. da escola, né? Que está ali, né? Que está ali perto, né? Que está ali junto no dia a dia, acompanhando aquela família, aquele adolescente, né? Como tem um papel importantíssimo. Isso. O nosso tempo está acabando, Liliane. Acho que esse assunto daria aqui para a gente ficar aqui horas e horas conversando. Ele não ia se esgotar. Verdade, Tá verdade. acabando. Então, antes da gente terminar, eu quero passar um recadinho para as pessoas. Facebook, que é presenteando para todo mundo que está aqui nessa live, desde que faça o seguinte. Ih, gente, ela caiu de novo, mas deixa eu deixar o recadinho aqui enquanto ela volta. Se vocês printarem a tela aqui da live agora, postarem aí no stories de vocês, marcando a mim e a Liliane, ela vai enviar o link para vocês terem acesso ao e-book dela. Peraí, vamos ver se ela volta. De qualquer maneira, vocês podem printar a tela e me marcar, que qualquer coisa eu entro em contato com ela e mando para vocês o link, tá? E aí eu mando para vocês o material, tudo bem? Que é um e-book que agora eu não me lembro aqui de cabeça qual é o nome. Se ela entrar de novo, ela explica para vocês. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui na live, viu, gente?
Tema maravilhoso, né? Agora a gente vai falar um pouquinho com a Camila Miranda, que também é psicóloga. Ela vem falar sobre o bullying. E também é uma das coautoras do livro Saúde Emocional na Escola. Eu fico esperando vocês, tá? Peraí, deixa eu entrar aqui com ela para a gente finalizar. Liliane? Oi, oi. Você Olha, estava falando do e-book, né? qual é o nome do e-book? Encorajando Pais. É um Olha, e-book voltado para a facilitação da educação. É justamente isso que a gente está falando, né? Desse cuidado, né? Da educação dos filhos, de se aproximar dos filhos. Então, é um e-book que fala disso, assim, super legal, super interessante. Então, quem quiser, né, marca lá, né? Cultivando Bem, @Cultivando Bem, que é a Liliane Dutra, e eu, de repente, Isso. cresci. Printa a tela aí da live e marca a gente lá nos stories, que aí logo que a gente vê a marcação de vocês, a gente envia o link para vocês receberem material, tá? Liliane, muito obrigado, tá? Antes que a live caia, porque a live vai cair. E deixa eu finalizar aqui tentando ler um pedacinho do seu livro, tá? Que eu achei muito interessante. Peraí, gente, se não cair, eu chego até o final. A família tem a função primeira de acolher e apoiar o jovem através do diálogo e acolhimento, oferecendo recursos para que este adolescente possa lidar com as dificuldades e as frustrações. A escola, por sua vez, como segundo espaço de convivência, também tem um papel fundamental de olhar para os adolescentes, respeitando a sua individualidade e, em parceria com a família, promover espaço de cuidado e expressão de sentimentos. Professores, psicólogos escolares e demais profissionais da escola se apresentam como atores importantes para a prevenção e promoção da saúde mental dos alunos. Achei o máximo essa parte aqui do seu capítulo, viu? Obrigada, gente. Mais uma vez eu agradeço. Fico esperando vocês marcarem a gente nos stories, viu, gente? Que aí a gente manda para vocês o link. Fico esperando também você mais vezes aqui na página, viu? Seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada. Tá bom. Quero sim. Vamos fazer outras, viu? Vamos fazer outras. Tchau. Beijo. Um beijo, beijo. O pessoal que tá aí, volta daqui a pouquinho, viu? Vou desligar aqui e já entro com a Camila. Até já. Tá bom. Tchau, tchau.